desça sobre ele a tua unção, desça sobre ele a tua presença, porque o Senhor o chamou em muitos que foram chamados, mas poucos são escolhidos, e o Senhor escolheu ele desde o ventre da tua mãe, para pregoar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, diz a tua palavra, será condenado. Que a unção, meu Pai, venha descer sobre ele, e que ele venha ser boca de Deus sobre este lugar, que aquilo que o Senhor projetou no coração dele, ele venha passar para a tua igreja, para que venha ter conserto, renúncia, para que venha ter, meu Pai, uma santidade diante das pessoas que aqui estão, para que nós venhamos sair daqui não vazios, mas cheios da tua palavra e renovados com a unção que será derramada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Podemos assentar, fiquem à vontade. Gostaria, antes de mais nada, livro de 2 Reis, já vai procurando. Eu gostaria de externar minha gratidão ao pastor Luciano, pastor Amanda, que o pastor Luciano, além de ser uma referência que eu tenho, alguém que eu tenho como exemplo, um servo de Deus como exemplo, é um amigo querido que amamos, é de dentro da minha casa, e que assim permaneça até que um dia o Senhor volte e nos leve para a glória, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade. Quero agradecer também a minha digníssima esposa, que quando havia revelações e profecias que um dia eu me tornaria pastor e algum pastor fazia isso, ela falava: se você fizer isso, eu levanto e vou embora, eu te mato em casa. Ela não me matou, gente, e nem levantou e foi embora. Eu te agradeço, meu amor, por mais que as circunstâncias eram incertas e relativas, e como você mesmo fala todas as vezes, eu não acredito ainda que eu estou vivendo isso. Você nunca desistiu e nunca deixou de buscar pela nossa casa. Eu te amo. Quero agradecer também e honrar nessa hora meu intercessor número 1, o evangelista Wender, meu cunhado, meu irmão, que eu amo demais, não só ele. Queria nesse momento fazer um agradecimento especial ao evangelista Wender. A minha irmã Evelyn não está aqui, a diaconisa Evelyn está na faculdade. Quero agradecer ao pastor Luciano mais uma vez, pastora Amanda, diácono Leandro, diaconisa Ludmila e diaconisa Jane. Por vezes eu acompanhei esse pessoal, meus irmãos, eles faziam a obra e eu ia só para ir com eles. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, todos nós fazemos a obra junto, porque Deus é bom e Ele é bondoso o tempo todo, misericordioso e paciencioso. E muito obrigado, meus irmãos, por nunca terem desistido de mim. Amém? Fico feliz dessa oportunidade de estar aqui nessa noite ministrando nessa vigília. Fiquei sabendo que é até 5 da manhã. Grandes coisas Deus já fez neste lugar. Se você ainda não sentiu o Espírito Santo do Senhor, dá um pouquinho mais de lugar que você vai sentir. Não porque o irmão Gabriel está falando, porque o irmão Gabriel vai ser usado pelo Senhor para trazer a palavra hoje, mas sim porque eu tenho certeza que Deus não te tirou da sua casa, te conduziu até este lugar em vão e à toa. Então se liga no céu e se desliga da terra, que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu sempre, quando sou convidado, graças a Deus tem acontecido com grande frequência, sempre que sou convidado para trazer a palavra, eu costumo ficar conversando com o evangelista Wender e ele me pergunta: e aí, está pronto? E aí, a palavra está pronta? E aí, está preparado? E eu sempre respondo a mesma coisa: está nublado ainda, está estranho ainda. E dessa vez não foi diferente. Na quarta-feira, ontem, eu sou o dirigente do culto da quarta-feira, e algumas coisas aconteceram durante o culto e eu falei: eu vou me preparar, porque eu estou vendo que está
estranho esse negócio aqui, e se ninguém me soltar aqui, eu mesmo vou pregar. E eu abri a Bíblia e Deus me deu a palavra, e eu falei assim, tá bom, tem a palavra de hoje. E eu pensando na minha cabeça, Deus, eu preciso de amanhã. Eu preciso de amanhã. E tudo aconteceu, e o bispo veio, trouxe a palavra, e ontem na madrugada eu estudava, e nada. E eu tentava juntar uma pregação com outra aqui, meus irmãos. O dia que eu consegui juntar essas duas pregações, eu tenho certeza que vou ser convidado para ir para o Gideão. Porque é muita coisa. E às vezes, e até nisso eu fui ministrado durante essa madrugada. Porque por vezes, pastor, nós ficamos tentando fazer o nosso melhor e juntar algo bonito, algo extraordinário. Deus quer trabalhar e falar com a igreja dele na simplicidade. Deus quer trabalhar e falar com a igreja dele, independente de qualquer mensagem, Ele quer falar dentro da Bíblia. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. O livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de número 8. Uma mensagem na qual todos aqui já ouviram de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, mas hoje eu te convido a ter uma ótica diferente sobre ela. Aleluia. Uma ótica a qual eu, por exemplo, ainda não tinha contemplado dessa forma, e fui ministrado por essa ótica e cedi, vamos dizer assim, ao Espírito Santo, que seria essa a palavra, e ele abriu a minha mente e me fez entender o que ele queria falar. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde viu uma mulher muito rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela surgiu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus, portanto, vamos construir para ele um terraço, um quarto de tijolos, e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Porque eu dei ênfase às vírgulas, para que você entenda o cuidado que essa mulher teve. Ela não queria apenas um lugar para o profeta descansar. Ela não queria apenas aparecer e se dizer amiga do profeta. Ela queria que aquele profeta tivesse qualidade ao seu descanso, tivesse qualidade ao repousar. E lendo a Bíblia e estudando um pouco, nós passamos a entender isso de uma forma diferente, vamos dizer assim. Amém? Amém. Continuando o texto. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Quando nós vamos ler sobre Sunem, que no original hebraico, escrevi isso aqui, eu estou conseguindo ler, mas o esposo é um pouco bagunçado, eu não consigo ler às vezes. Significa Shunem, que traduzido significa lugar de repouso. Algo muito interessante na Bíblia, porque às vezes nós lemos e deixamos passar. E eu te convido a dizer em alto bom som o que Eliseu foi convidado a fazer na casa da mulher sunamita: repousar e se alimentar. Se ele se alimenta e repousa na casa da sunamita,
Isso deixa bem fiel que o Senhor Jesus cuida de tudo e faz tudo conforme Ele quer e programado. Porque o Senhor Jesus já sabia antes mesmo de acontecer que ali seria um lugar onde o profeta repousaria, onde o profeta descansaria. Gabriel, essa passagem ela dá ênfase na mulher. Por que você está dando ênfase no profeta? Porque quando Deus levanta alguém para ser profeta, Ele cuida dele independente do que é, independente da circunstância. Você, profeta, que está sendo levantado, Deus já preparou um lugar de repouso para você. Deus já preparou alguém para te dar de comer. Deus já preparou alguém para cuidar de você, independente da situação que você vai passar lá na frente. Amém? Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Nós vemos que primeiro Eliseu mandou Geazi dizer à mulher o que ela queria. O que ela queria em troca da bondade, em troca da generosidade dela. E a mulher responde que de nada ela precisava, porque ela já vivia em paz com o seu povo. E a própria Bíblia vai dizer que ela era uma mulher rica. Então nós, na ótica humana, entendemos o que? Ela era rica, ela vivia em paz com o seu povo. E ao dizer que ela era rica e que ela vivia em paz com o seu povo, podemos entender que ela era uma pessoa influente. Por quê? Porque ela tinha um poder de persuasão, um poder de convencimento. E quem não é influente não tem esse poder. Quem não é influente não consegue ter esse meio de conversar. Amém? Então nós entendemos que ela tinha tudo. Correto? Ela tinha tudo. Por quê? Ela era rica, ela vivia bem com o seu povo. E a Bíblia vai nos mostrar no ato dela, no exemplo dela, na forma que ela age, na forma que ela vive, que ela era uma pessoa temente a Deus. Porque a partir do momento em que ela, ou eu, ou você, nós passamos a cuidar do profeta, nós passamos a cuidar do ministério de Deus. Nós passamos a cuidar assim de Jesus. Nós passamos a cuidar que o Evangelho não morra, que o Evangelho seja alimentado todos os dias. Vocês concordam comigo? Amém. Está dando para entender? Aleluia. Então, no versículo 13, onde ela diz que não precisava de nada, deixa bem enfatizado e bem sucinto que ela não queria nada, ela queria servir. Ela queria ser alguém que pudesse cumprir o ID do Senhor de uma forma diferente. Porque a partir do momento em que você coopera para que o ID seja cumprido, você também está cumprindo o ID. Se você chega na igreja e abre a igreja, varre a igreja, cuida do templo, se você cuida do seu pastor, você não necessariamente precisa vir aqui em cima e pegar o microfone para poder estar fazendo o ID. Você faz parte do ID do Senhor. Se você abre este lugar e cuida deste lugar com amor, com carinho, você está cumprindo o ID do Senhor. Continuando o texto, no versículo 14. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou. Só abriu mais uma ênfase. Percebe-se que quando Eliseu queria saber o que ela queria, ele não fala diretamente para ela. Ele pede ao seu servo para perguntar para ela o que ela queria. Só que agora o cenário muda. Agora nós vemos Eliseu falar com ela. Nós vemos ele falar de forma direta com ela. Por quê? Por quê, igreja? Porque agora já não era mais um diálogo normal. Agora se tratava de um diálogo espiritual, um diálogo extraordinário, algo ao qual precisava de uma fé absurda. Porque profetizar é muito fácil, correto? Trazendo em português, profetizar é proferir palavras.
Proferir palavras não precisa uma ciência sobrenatural. Agora, profetizar com fé, profetizar para que aconteça, é algo diferente. É algo que exige um peso diferente. É algo que carrega em si um peso diferente, porque você precisa ter fé. E por mais que Geazi estaria trabalhando, estaria sempre com Eliseu, a vontade dos bois era diferente. Ele não sabia se ele poderia depositar ali sobre Geazi aquela responsabilidade. Então ele vai dizendo: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. O que entendemos com essa palavra? Entendemos que a mulher ansiava por isso dentro do seu ser. Trazendo para o mundo de hoje, trazendo para a vida hoje, eu vou dar exemplo para mim, meu exemplo, mas exemplo da sociedade. Seria se como alguém chegasse com uma caminhonete, com a carroceria cheia de dinheiro e falasse: é seu. Qual seria a nossa reação? Você está brincando comigo? Você não está falando sério? Por quê? Todos precisamos de dinheiro, certo ou errado? Todos precisamos de dinheiro. Todos em nosso ser ansiamos pelo dinheiro. Deveria ser um desejo em nosso ser de forma unânime e acima de qualquer coisa a presença do Senhor. Mas infelizmente ou felizmente, não sei, não vou contestar os planos do Senhor, somos feitos de carne e ansiamos por coisas do mundo antes de ansiar pelas coisas de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Vemos aqui no versículo 14, do 14 ao 16, vemos que quem serve ao Senhor e ao Rei, de todo o coração, tem promessa. No versículo 17, vemos a promessa se cumprir. Porque no versículo 14 ao 16, existe uma promessa sendo feita sobre aquela mulher. Aquela mulher não pediu nada, mas mesmo assim foi profetizado na vida dela que ela receberia algo que o coração dela ansiava, que o coração dela esperava, algo que era desejado. E que ao mesmo tempo para ela já estava perdido, já estava dado como desistência. Então nessa noite, ao ler esse versículo, ao te mostrar e ao enxergar dessa forma, eu te digo: não desista. Eu te digo: não desista. O Senhor Jesus te diz: não desista. Aquela mulher já tinha desistido de gerar. Aquela mulher já tinha desistido do seu sonho. Ao ler a palavra, nós vemos que antigamente, hoje, o mundo está todo deturpado, está tudo diferente, os valores estão invertidos. Mas antigamente era tido como honra ter filhos. E quanto mais filhos você tinha, mais honrado você era, mais riqueza você tinha, mais reconhecido perante a sociedade você era. Por quê? Filho era prosperidade e era também mão de obra. Então antigamente era felicidade ter um filho. Então aquela mulher, pode-se dizer que ela já tinha perdido a sua esperança, já tinha perdido a sua felicidade, mas mesmo assim ela continuou servindo ao Senhor. Mesmo assim ela continuou fazendo para o Senhor. Porque eu repito, quem faz ao profeta, faz ao Senhor. Quem serve ao profeta, serve ao Senhor. Amém? E ela servindo ao Senhor, ela recebe uma promessa. E no versículo 17, nós vemos a promessa se cumprindo. Por quê? Porque vai dizer que ela engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Vai mostrar a fidelidade do Senhor mais uma vez. Por quê? O marido dela já era idoso, já não poderia mais ter filhos. Se o marido dela era idoso, nós entendemos que ela também não era novinha. Sendo assim, contrariando mais uma vez toda e qualquer estatística. Antigamente, ter um filho homem era uma honraria dupla para um homem. Ter o seu filho homem era uma honraria gigante para o homem. E Deus, com a sua enorme benevolência, deu um filho homem a eles. E a Bíblia vai dizer que aqui no versículo 18, quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros,
ou seja, que estava com caçadores. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua. Ele foi entregue para quem? A promessa era para quem? O que o pai manda fazer? Devolvê-lo à sua. E o que entendemos com isso? A promessa foi feita para a mãe. A mãe que tinha recebido aquela profecia e tinha recebido aquela bênção. Gabriel, você está falando que a mãe não estava cuidando porque ele estava com o pai? Não estou falando isso. Eu estou falando que quando as coisas apertarem e a promessa parecer morta, você que recebeu a promessa, que é o responsável por orar por ela. Você que recebeu a bênção, que é o responsável por orar por ela. Amém? E também vemos aqui no versículo 20, com clareza, que aquele que recebe a promessa, aquele que recebe, não fica isento de passar por problemas, por passar por provações. Ela poderia muito bem, agora, nesse momento, desacreditar de tudo. Por quê? Foi feita uma promessa que ela não queria, que ela não pediu verbalmente, mas ela ansiava no seu ser. O Senhor concedeu a ela isso, e agora ela via que o seu filho estava doente. Amém? Amém. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até meio-dia, e então morreu. Como é doído a gente receber uma profecia, nós recebemos a promessa da profecia, contemplarmos a nossa promessa, cuidarmos da nossa promessa e ver a nossa promessa morrer. Mas às vezes Deus vai fazer isso. Deus vai permitir. Deus vai permitir o vento soprar. Gabriel, então você está me dizendo que o Senhor me faz promessa e me entrega para depois tomar? Não. Mas se Ele assim fizer, também será justificado, também será justo, porque foi Ele que deu. Mas o Senhor tem sempre algo a nos ensinar. Mesmo no momento difícil, tem algo a ser ensinado. Agora começa uma luta, uma mudança de caráter, algo que faz nós termos uma percepção maior da palavra do Senhor e sobre o que é guerra, o que é ser focado, o que é ser obediente e o que é ser uma pessoa que não desiste. No versículo de número 21, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta, se foi. O que vemos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Se fosse em qualquer outro tempo, qualquer outra pessoa que desiste fácil, uma pessoa que não consegue contemplar a promessa do Senhor, o que faria? O meu filho morreu, o meu filho se perdeu, já não há mais esperança. Manda chamar meu marido, manda abrir uma cova, vamos enterrar. Mas o que ela faz? Ela pega o menino, ela sobe ao quarto do profeta, coloca sobre a cama do profeta, fecha a porta e sai. O que eu vejo com isso? Eu tenho comigo a mania de fazer isso. E o que eu vejo que essa mulher teve? A mesma ideia que eu. Ela entende que o profeta, ele além de carregar o peso, além de carregar o fardo, além de repousar na casa dela, ele carregava com ele o que? A presença do Senhor. E vemos na Bíblia, não sou eu que estou falando, não é o evangelista Wendel, ou o pastor Luciano, ou o presbítero Neymar, o presbítero William que fala, é a Bíblia que fala. A sombra de Pedro tinha unção. Amém? 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 Amém. Quando a mulher do fluxo de sangue tinha a sua enfermidade, ela tocou aonde? Na orla das vestes de Jesus. Amém? 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 Amém.
ressuscitava. Amém? Amém. Então o que ela entendeu? Peraí, o profeta carrega com ele a presença do Senhor. Eu vou colocar meu filho lá. Eu vou colocar meu filho na presença do Senhor. Ela colocou o menino na presença do Senhor e foi dormir na casa dela. Vamos continuar o texto? Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta, vou depressa à casa do homem de Deus e volto. Ela colocou o filho dela na presença do Senhor e foi buscar o milagre. Ela colocou o filho dela onde a presença do Senhor, ela sabia que a presença do Senhor estaria e foi buscar o milagre dela. Ela foi correr atrás de quem podia ajudar ela. Ela foi correr atrás de quem fez a promessa sobre a vida dela. E aqui começamos a entender por que Eliseu não pediu a Geazi para fazer a promessa para ela. Porque o profeta era Eliseu. E ele estava com a presença do Senhor. Ele carregava a presença do Senhor. Ele era responsável por fazer a ligação entre o povo e o Senhor. E vamos continuar no texto. E ela disse: vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Eumênia, dia de lua nova, nem sábado. Mas ela despediu-lhe e disse: Shalom, fica em paz. Nós vemos aqui um ensinamento que eu acredito eu, que de uns tempos para cá eu venho vivendo isso. É um ensinamento maior que ela deu para o marido dela, sem dizer uma palavra. Ela deu um ensinamento para nós hoje, sem dizer uma palavra. Ela simplesmente coloca o filho na presença do Senhor, vai de encontro ao profeta e o seu marido a indaga. Ora, no texto, o marido dela vai dizer: o que aconteceu com o nosso filho? Nosso filho como está? A cabeça dele melhorou? Hora nenhuma o marido pergunta. E a palavra do Senhor vai deixar claro que hora nenhuma ela falou ao seu marido: eu estou indo lá porque eu estou desesperada, porque o menino está morto lá em cima e eu preciso ir lá. Sai da minha frente que eu tenho que ir lá. Hora nenhuma ela fez isso. Ela apenas falou: fica em paz. E antes de falar fica em paz, ela falou: eu volto logo. Isso faz entender o quê? Ela tinha certeza do milagre dela. Ela tinha certeza do que aconteceria. Ela não foi na dúvida. Ela não foi desacreditada. Ela tinha certeza do que ia acontecer. Amém? Aleluia. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. O que entendemos com isso? De longe, o servo do Senhor viu ela. Isso me faz pensar, não está na Bíblia, não está no extra bíblico, está em mim. Isso me faz pensar que o Senhor já deve ter dado uma cutucadinha nele, soprou um vento mais forte para o lado dela, para ele poder olhar, para falar assim: se prepara, profeta. Você é um profeta, mas se prepara que vem uma batalha para você guerrear. Você é um profeta. Através de você já teve cura, já teve transformação, já teve libertação, mas se prepara, vem aí mais uma guerra. E a Bíblia vai dizer que o profeta estava a posto, e ele disse ao seu servo: ali vem chegando a sunamita, corre, pois ao encontro dela, indaga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? E como está o teu filho? Ele mandou o servo de encontro a ela. Por quê? Na Bíblia não vai dizer que ela ia até o profeta, vai dizer que o profeta ia até a casa dela. E a Bíblia vai dizer de uma forma bem enfatizada que já havia ali um relacionamento
quê? Já havia intimidade, já havia ali mesa posta. E eu não sei você, eu não coloco na mesa da minha casa um estranho. E da mesma forma acredito que também aquela mulher não fez. Eram amigos. E de logo ele entende que tem algo errado. Vai de encontro a ela que tem algo errado. E o que é que ela tinha? O marido e o filho. Pergunta se está bem com o marido e pergunta se está bem com o filho. E assim Geazi fez. E de pronto ela respondeu: Shalom, tudo em paz. Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi se aproximou para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Deus não quis me revelar o motivo desta terrível aflição. Nós vemos aqui que o Senhor já tinha revelado a ele uma aflição, já tinha revelado a ele uma angústia, mas não quis dizer para ele o que era aquela angústia, o que era aquela aflição. Por quê? Porque tem hora que Deus vai te fazer falar. Você vai precisar abrir a sua boca e falar. Olha Deus, isso assim não está bom. Olha Deus, o Senhor já sabe que isso não está legal na minha vida, mas eu vou te falar, porque eu recorro ao Senhor, porque eu sou um sunamita, porque eu vou durante o caminho todo focado em chegar na tua presença e falar para ti, porque eu vou o caminho todo evitando fofoca, evitando burburinho, evitando diz que me diz, que evitando tudo aquilo que me atrapalha de chegar em ti. Porque se aquela mulher fosse durante o caminho reclamando, todos que passavam, meu filho morreu, eu estou indo para o efeito agora, ela não chegaria lá. Ia ter alguém no caminho dela que ia falar: para de perturbar o profeta, volta, enterra esse menino e pronto, chega. Você já viveu até sua velhice sem menino, agora você acaba de viver até sua morte sem ele também. Mas ela sabia onde ela tinha que chegar, ela sabia onde ela tinha que ir, ela sabia para quem que ela pedia, ela sabia para quem prometeu para ela o menino, ela sabia quem tinha entregado aquela bênção para ela. Então ela desabafou: porventura pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te roguei para que não enganasses a mim? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem o cumprimentaste. Se alguém te saudar, nem lhe respondas. Assim que chegares, deposita o meu cajado sobre o rosto do menino. Aqui vemos mais uma vez o profeta falando para Geazi fazer algo. E Geazi era seu servo. Ele obedece de pronto. Da forma que o profeta o manda fazer, assim ele o faz. Só que, versículo 30: porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficares aqui, eu não retornarei aos meus. Ela deixa de uma forma bem clara e sucinta e de uma forma mãe, que não sairia de perto do profeta se ele não fosse lá. O que é que eu entendo com isso? O que é que a Bíblia nos faz entender com isso? Na hora de fazer a promessa, na hora de perguntar o que a mulher queria, foi mandar Geazi. Geazi perguntou. Na hora de fazer a promessa, não foi mandado Geazi, foi o profeta que fez a promessa. Olha. E o que é que entendemos com isso? Ela dizendo: ei, foi você que fez a promessa. Ei, foi você que foi um instrumento. Pode parar, você vai comigo. E você não tem escolha. Se você não for comigo, eu vou ficar aqui. Se você não for comigo, eu
surge e aparece, surte efeito a decisão da mulher. Então, o profeta decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro. Por quê? Porque ele foi obediente. E na hora que seu Senhor mandou, ele foi. Porque na hora que seu Senhor falou, vai, ele foi. Amém? Amém. Colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida, mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: Mestre, o menino não volta a si. Por quê? Por que ele voltou? Podemos ler essa palavra e falar, mas ele só colocou o cajado e saiu fora. Foi mandado para ele: coloca o cajado sobre o menino. Não falou, bate o cajado no menino, balança o menino, abraça o menino. Não, coloca o cajado sobre o menino. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Sobre sua cama é a cama do profeta. Amém? Então ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, a Deus, o Senhor. Eu te convido agora, não se perde não, vamos comigo, eu acho que dá para a gente ir junto. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Vamos voltar. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo a Deus. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Qual a semelhança dessa mulher com a outra mulher? Qual a semelhança da viúva com a sunamita? Duas mulheres, um só propósito. Uma mulher não tem nada mais, já perdeu seu marido, está prestes a perder seus filhos, não tem mais comida, não tem mais nada. Mas o que tem nela? A vontade de vencer. O que tem nela? A determinação de não parar, de não desistir. Por isso eu volto a dizer: não pare, não desista, persista, continue. Amém? Amém. A viúva já não tinha mais nada e perderia o que mais tinha de valioso, que era ser mãe, que era seus filhos. E mais uma semelhança: quando você está prestes a perder a sua promessa, quem você deve recorrer? Quem pode te ajudar? A Deus. A viúva, o texto vai dizer que Eliseu indagou a ela: que posso fazer por ti? Dizei-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Duas mulheres, um só propósito: cuidar da promessa de Deus e não desistir. A viúva tinha como propósito cuidar de seus filhos e impedir que eles sejam escravos, impedir que eles sejam tomados dela. A sunamita tinha como propósito continuar cuidando da promessa que o Senhor fez para ela, continuar tendo ali com ela o seu filho. Vemos a semelhança nas duas. Uma nada tinha e perderia o seu filho, a outra tudo tinha, lhe foi dado um filho, lhe foi tirado um filho, e ela corria atrás para que esse filho fosse ressarcido a ela, porque era dela. Ela ganhou, era dela. O que entendemos com isso, que eu quero fazer com que a igreja entenda: a promessa é sua, te foi entregue, está na sua mão, foi Deus que te deu. Não desista. Glória a Deus. Se precisar caminhar até o monte, caminhe até o monte calado. Vá aos pés do Senhor calado. Se
precisar ir até o profeta pedir para que seja multiplicado o azeite na sua casa, vá calado. Por quê? Vamos continuar o texto. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entre em tua casa. Eu quero que frisa bem esse versículo 4, porque nós voltamos aqui só para isso. Depois entre em sua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. O que o profeta manda ela fazer? Entrar. Primeiro ela tem que ir pegar os ânforos. Ânforos era nada mais nada menos do que vasos grandes, não eram vasilhas, porque vasilha era pequena e vaso é grande, ânfora é grande. Então cabia mais azeite, cabia mais, tinha mais para onde ser cheio. O que nós entendemos com isso? Ela poderia muito bem ter saído da casa dela e ido no vizinho primeiro. Me dá aí alguma coisa aí, só para o meu filho virar escravo. Tem como não? Eu faço qualquer coisa, eu varro a sua casa, meus meninos limpam aqui seu quintal, qualquer coisa eu faço. Não seria eficaz? Não seria rápido? E o que ela escolheu? Ir ao profeta, ir aonde Deus falava, ir aonde Deus fazia, ir aonde Deus supria, e aonde Deus transbordava. Amém? E ao recorrer ao profeta, o profeta de forma sucinta fala para ela: entra para dentro da sua casa, você e seus filhos, e fecha a porta. O que nós entendemos com isso? Vai ficar mais fácil de entender agora. Versículo 33. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Quando você vai ter um secreto com o Senhor, você tem um secreto fechado. Você tem um secreto fechado. O secreto é só você e Deus. O secreto é só você e sua família. O secreto é só você e a sua casa. Para de ficar tentando ter secreto com a porta aberta. Fecha essa porta. Entra para o quarto e fecha a porta. Para de gritar na rua. Para de gritar na escola. Para de gritar no trabalho. Para de gritar na igreja. É no secreto que Deus faz o milagre. É no secreto que Deus te ouve com intimidade. Então ele entrou, fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos aos olhos do menino, e suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O texto vai enfatizar que ele entrou para o quarto, fechou a porta, orou a Deus, pediu a Deus, chamou a atenção de Deus, e depois ele fez o quê? Ele agiu. Ele foi sobre o menino, ele encostou no menino, ele orou de novo a Deus, depois ele levantou, ele ficou inquieto, ele orou a Deus de novo, depois deitou sobre o menino, depois clamou a Deus de novo. Ou seja, não é porque você entrou no quarto, fechou a porta e começou o seu secreto com Deus, que Deus vai fazer na mesma hora. Continua pedindo, continua clamando, continua agindo, continua chamando a atenção de Deus, porque Deus vai fazer o seu filho levantar, espirrar por 7 vezes, e a sua promessa vai ser ressuscitada, a sua promessa vai ser restituída. Naquela hora
espirrou 7 vezes e voltou à vida. E abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. E Geazi foi correndo. Quando ela chegou, pausa. O que Eliseu mandou fazer? Eliseu chamou Geazi. Eliseu estava só ele, Deus e a promessa que precisava ser restituída. Quando chegou a dona da promessa, Eliseu disse: toma teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando com o rosto rente ao chão. Em seguida pegou o filho e nós entendemos que ela entrou, contemplou a promessa dela sendo restituída a ela. Ela foi restituída, a promessa dela já estava viva, a promessa dela já estava de pé. O que ela poderia fazer? Vamos lá para o seu pai te ver, vamos lá para os vizinhos ver, vamos lá contar para todo mundo o que aconteceu, que até então ninguém sabia. E o que ela fez? Prostrou-se, adorou, agradeceu, depois pegou o seu filho e saiu. Gabriel ficou confuso. Depois que eu recebi a minha bênção, eu não preciso mais de um secreto com Deus? Não é isso. O secreto com Deus vai ser indispensável, como a palavra é indispensável. A todo tempo devemos e temos que ter o secreto com Deus e temos que ter a palavra alinhada a isso. Mas todavia, devemos deixar o momento de tribulação para trás e viver o gozo da promessa do Senhor. Porque se ela fosse uma pessoa fraca, ela nem levantaria o menino da cama. O menino na cama e ela desmaiava no chão. O menino na cama e ela abraçava o profeta. O menino na cama e ela abraçava outro. E esqueceria da promessa dela jogada. Ela chegou, prostrou, adorou, agradeceu, pegou sua promessa e saiu do momento de dor. Abandonou o momento de dor. Abandone o seu momento de dor. Passou. Se não passou, permanece no secreto que vai passar. E assim que passar, pega a sua promessa restituída, ou a sua promessa vivida, ou a sua promessa nascida, ou a sua promessa recém-cumprida, e vá viver em agradecimento ao Senhor. Aleluia. Versículo 4, novamente, para nós deixarmos bem enfatizado o que devemos fazer. Depois entraram em sua casa, fechando a porta atrás de si e seus filhos, e derramam o azeite puro que brotaram em todos os vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: trazei mais uma vasilha. Ao que lhe replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe ordenou, dizendo: pois agora vai, vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Vai, fecha a porta, fez, abre a porta e vai viver. Abra a porta e vai viver em agradecimento. Porque se aquela mulher multiplicasse ali para ela o azeite e ela ficasse com a porta fechada, que valia ia ter esse azeite lá dentro? Se eles bebessem esse azeite, eles morreriam mais rápido ainda. Mas o profeta deixa bem claro: vai, vende, e vai, e viva do que sobrou. Viva do que sobrou. Não viva do que foi feito dentro da sua casa fechada. Quando Deus te fizer uma promessa, recebe essa promessa. Quando Deus te
pegar a promessa. Usufrute dessa promessa. Cuide dessa promessa. Goze dessa promessa. Tenha regozijo com Deus dessa promessa. Mas quando você começar a perder essa promessa, não viva no passado, porque Deus vai te restituir quando você estiver no secreto. E quando Ele te restituir, agradeça e viva a promessa do Senhor. E acima de tudo, mais uma vez, não desista. Se os seus filhos estão sendo pegos para ser escravo, não desista. Há um Deus que ainda pode multiplicar o azeite na sua casa. Se você já é ancião e não pode gerar, não desista. Continue fazendo para Deus. Deus vai fazer para você. Você vai gerar, você vai ter um filho. E se após isso o seu filho morrer, seu filho perder a vida, não desista. O Senhor ainda tem vida para ele. E após o secreto, Deus vai fazer um milagre. Gabriel, o que você está falando? Eu nem quero ter mais filho, já estou operado. Cada um tem aquilo que precisa. Cada um necessita de uma bênção diferente. Alguns necessitam de um filho, outros necessitam de um milagre financeiro, outro necessita de um íntimo mais profundo com Deus. Então recebe hoje, porque Deus vai te entregar. Assim que você não desistir e continuar caminhando. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.